Boa tarde, eu sou a Tayane, vamos nas pegadas? Hoje nós vamos estar falando sobre benefícios extraordinários para vencer. Texto básico, 1 Pedro 1, do 1 ao 2, que fala: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão num ponto, Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presença de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a expiação do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. O apóstolo Pedro escreve para os cristãos que estavam dispersos, ou seja, todos que habitavam fora da Palestina e, por consequência, todo cristão que habitava em meio aos gentios, sendo o local que hoje conhecemos como Turquia, com o objetivo de prepará-los para o enfrentamento de dias difíceis de perseguição e duras provações. A menção aos locais como sendo as províncias da Ásia Menor nos revela a formação de um círculo e a carta como uma circular deveria alcançar todo o povo de Deus naquelas regiões, provavelmente em lugares onde Paulo não havia atuado. A carta foi escrita provavelmente entre os anos 62 a 67 depois de Cristo, sendo limitada pelo fato da morte do apóstolo Pedro. Neste período, a respeito da autoria, existem controvérsias e objeções sobre ter sido realmente escrita por Pedro, mas é possível refutá-las fundamentado nos seguintes fatos. Declaração em 1 Pedro 5:1, que era uma testemunha das aflições de Cristo. A parte da origem e localização da moradia de Pedro. Crescimento a parte de um conhecimento inicial no grego, koine, e um aprofundamento nos estudos. Influência de Silvano, um homem culto que facilmente poderia ter influenciado a vida de Pedro e revisado o texto original em uma marca expressiva de um grego culto no estilo e linguagem. Reconhecimento da tradição de escritores do segundo século. Utilização da carta sem objeções à autoria do apóstolo Pedro e a ação e capacitação do Espírito Santo para a escrita da carta. A carta tem profundidade teológica, doutrinária e revela ensinamentos práticos para o povo enfrentar todo tipo de adversidades e receber o encorajamento e fortalecimento necessário para alcançar a vitória em meio a uma sociedade não cristã. O apóstolo Pedro estava preparando o povo de Deus para uma situação que viria de sofrimentos e perseguições muito mais severas do que estavam experimentando e que teriam a oportunidade de demonstrar que de fato eram leais a Cristo, independente do sofrimento e de toda provação. O que era importante para os cristãos dispersos daquela época para serem fortalecidos e encorajados a suportarem a perseguição, assim para os nossos dias. Como compreender a dimensão da cidadania celeste na Terra? Quais os recursos que estavam disponíveis para o enfrentamento dos dias difíceis? Quais os benefícios que poderiam auxiliar um cristão em meio às perdas e ao sofrimento? Forasteiros neste mundo. O conceito de forasteiro é conhecido pelo povo de Deus desde o Antigo Testamento, quando por diversas vezes tiveram que viver desta maneira. Literalmente, desde o chamado de Abraão para fazer parte do povo eleito de Deus e residir em Canaã. Assim ele habitou em tendas e claramente foi revelado pelo escritor aos Hebreus a sua real condição. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Hebreus 11, do versículo 9 ao 10. O tempo que o povo viveu no Egito como escravos também nos mostra que eram forasteiros naquela terra, bem como o tempo de peregrinação no deserto revela uma vez mais a condição do povo de Deus, como estrangeiros e peregrinos nesta terra.
É interessante notar que em nenhum momento o povo de Deus, vivendo como forasteiros, ficaram desamparados. Apesar das limitações impostas tanto no Egito como no deserto, o povo desfrutou de um cuidado todo especial de Deus, sendo sempre supridas as suas necessidades. Viver na presença e na vontade de Deus em qualquer lugar significa que desfrutaremos das suas maravilhosas bênçãos e, consequentemente, teremos sempre o melhor para as nossas vidas. No Novo Testamento, apresenta o conceito de forasteiros de duas maneiras distintas: o homem forasteiro para com Deus e o homem forasteiro para com o mundo. Em Efésios 2, do 11 ao 12, o apóstolo Paulo fala da condição espiritual do homem sem Deus e o chama de estrangeiro, não pertencendo ao povo de Deus. Numa condição tenebrosa e assustadoramente separado de Deus. Mas em Cristo, o homem tem sua condição modificada e assim passa a fazer parte da família de Deus e não mais a forasteiro no sentido espiritual, mas passa a ser um forasteiro para este mundo. Efésios 2, do 19 a 21. Estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Pedro enfatiza em sua mensagem que seus leitores eram forasteiros neste mundo e que, por mais que sofressem, em diversos aspectos seria algo passageiro e temporário. Aqui somos apenas hóspedes na terra, pois a nossa pátria está nos céus. Dispersos por um propósito. A dispersão do povo de Deus sempre teve um propósito especial a ser atingido. Seja na disciplina, seja no testemunho para outros povos, seja no ensino. O certo é que Deus se utilizou desse expediente para conduzir o seu povo ao Egito, e por lá foram escravizados por mais de 400 anos até saírem em direção à terra prometida, servindo de grande testemunho para outros povos sobre o Deus de Israel. O reino de Israel sendo espalhado pelas terras e depois o reino de Judá sendo levado à Babilônia como cativos, visando uma ação disciplinar e corretiva pelo envolvimento com outros deuses, mostra novamente uma dispersão disciplinar. A dispersão provocada pela perseguição, Atos 8, do 1 ao 4, conduz a igreja a uma ação missionária e evangelística por toda a parte pela consequente salvação de muitas vidas. Talvez a acomodação atual exija uma perseguição. Pedro se dirige aos dispersos no ponto na galáxia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, encorajando-os a viverem plenamente a vida cristã e aproveitando para demonstrar, no testemunho de uma vida prática, a qualidade da vida com o Senhor. Existe um propósito no fato de vocês estarem dispersos nas diversas regiões e misturados com os gentios, pois vocês são diferentes por pertencerem a Cristo. A Igreja de Cristo está espalhada no ambiente social para testemunhar. Exclusividade dos cristãos. Na saudação de sua primeira carta, Pedro apresenta alguns detalhes que fazem parte da vida de um cristão autêntico. Seus destinatários deveriam entender que eram privilegiados e, com alegria, deveriam cumprir a parte que lhes cabia como testemunhas de Cristo. Eram eleitos em Deus Pai. A eleição era um conceito comum para os cristãos do primeiro século, diferentemente das questões que envolvem intermináveis discussões. Ao longo do tempo, para os primeiros leitores, era algo muito natural a compreensão de que os salvos eram eleitos desde a fundação do mundo, pois não se trata de um desvio de plano e rota, mas um plano estabelecido pelo Senhor desde a eternidade, concretizado no tempo pela proclamação do Evangelho. A certeza de serem eleitos segundo a presença de Deus Pai deveria ser o recurso para enfrentar todo tipo de dificuldade e perseguição, prosseguindo firme e leal ao Senhor.
eram santificados no Espírito. Não há salvo que viva independente de sua vida cristã, pois há uma implicação direta na vida de um cristão e a demonstração de um comportamento ético e moral na prática da justiça e na expectativa de agradar a Deus. Isso só é possível pela presença exclusiva, maravilhosa e extraordinária do Espírito Santo. Eram chamados para a obediência. A eleição e a santificação estavam diretamente ligadas ao relacionamento que deveria ser desenvolvido pelos cristãos de obediência irrestrita aos ensinos e mandamentos de Jesus, suportando com determinação e perseverança as perseguições em busca de uma tão grande vitória. Eram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O conceito do sacrifício do Antigo Testamento está na mente de Pedro, demonstrando por semelhança o que acontecia com o sangue dos animais que eram oferecidos para o perdão dos pecados do povo de Israel. Agora, o pecador que recebe a Cristo como Salvador recebe a purificação completa dos seus pecados pelo sangue de Jesus. Nada e ninguém pode substituir o sangue de Jesus em nossas vidas. Que benefício extraordinário! Conclusão: em meio às lutas e perseguições que o povo de Deus tem que enfrentar, Deus sempre enviou os recursos necessários para que todos alcancem grandes vitórias. Embora muitas vezes o contexto aponte para o desespero, preocupações, desânimo e enfraquecimento na fé, Deus sempre envia uma mensagem de esperança. Aqui vemos uma mensagem que Pedro deixou para a gente. E aqui no finalzinho, fala que Deus sempre envia uma mensagem de esperança. Sim, Deus sempre envia uma mensagem de esperança. Deus sempre envia pessoas também para dizer para a gente continuar no caminho, continuar tendo nossa fé firmada em Deus e para pensar e agir. Pedro escreveu aos cristãos peregrinos em determinados lugares. Como você entende a sua peregrinação neste mundo? O povo de Deus disperso tem um propósito a cumprir, sendo que geralmente a dispersão ocorre em ambiente hostil, o que leva um cristão a cumprir o propósito de Deus em tais condições. Todo cristão desfruta de maneira exclusiva de benefícios extraordinários para alcançar a vitória. Graça e paz abundantes, através do Senhor Jesus. Eu deixo essas perguntas para vocês do pensar e agir. E que vocês possam meditar nessas perguntas. Não precisam responder nos comentários, mas que vocês possam meditar nessas perguntas. Que vocês possam estar sempre firmes no Senhor. E que vocês nunca percam a expectativa, a sua esperança. Que você possa sempre ser um servo fiel ao Senhor. E que você possa meditar nessa palavra de 1 Pedro 1, do versículo 1 ao 2. Que você possa ser um vaso de honra na mão do Senhor. Que você possa sempre estar buscando levar a palavra dele a outras pessoas. E que essas pessoas possam saber o quanto elas são amadas pelo Senhor. Que Deus possa estar te abraçando nesse momento. Fica com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!